Assim, para o Dr. Arthur, a insulina pode ter algum efeito catabólico ou é só anabólico mesmo? Boa pergunta, né? Legal. Porra, legal. Muito legal. Porque assim, a insulina, a gente sempre vê falando que insulina utilizadas em ciclo de ganho de massa muscular, essas coisas todas, né? E a gente sempre vê falando que a insulina é um anabolizante de gordura, né? Facilita muito a adipogênese. Ela não é um anabolizante esteroide, mas assim, facilita o processo de acúmulo de gordura, então não deixa de ser um processo anabólico. Mas a insulina ela pode sim favorecer perda de massa muscular. Inclusive eu vou falar muito disso lá no nosso encontro anabólico. Vou falar muito disso. Meu tema lá no encontro. Não, meu tema no encontro anabólico vai ser manutenção de ganhos pós-ciclo, né? A insulina, dependendo dos níveis que ela tá, e a gente tem muito costume de avaliar só a insulina em jejum, né? Então, assim, muitas vezes a insulina do cara em jejum ela é boa, 5, sei lá, 4. Só que uma resistência insulínica ela não é somente a insulina em jejum. O que acontece com essa insulina depois que o cara come? A gente tem que saber isso também. Então, assim, todo paciente meu, 100% dos meus pacientes, primeira consulta, eles fazem curva de glicose e fazem curva de insulina. Então, assim, a gente vai analisar como que é essa insulina em jejum e o que acontece com ele depois que ele tem uma carga glicêmica. Não só a glicose. Então, ele toma lá o destrozol, um carboidrato, e de meia e meia hora a gente vai dosar a insulina. O que acontece com ele e o que essa insulina faz na glicose dele. Porque muitas vezes o cara ele tem uma insulina boa em jejum, porque ele ficou muitas horas em jejum. Mas ele não roda com a insulina dele de jejum, ele roda com a insulina com ele alimentando, ele come durante o dia. E ele tem pessoas que comem, por exemplo, se eu e o Donato comer aqui o mesmo alimento, chocolate, os dois. Supondo que a minha insulina é 4, a dele é 4. Comemos o chocolate, a insulina dos dois vai subir. Só que a minha sobe de um jeito, a dele sobe de outro jeito. Eu tenho um pâncreas, ele tem outro pâncreas. São individualidades biológicas. Exato. E aí, supondo... E são transitórias. São transitórias e são reguláveis. O nosso corpo se adapta ao hábito. E depende do intestino. Sim. Dos fatores genéticos também. Exato. Muitas variáveis. Nossa. Aí o que acontece? Supondo que o Arthur produziu 70 pontos. O Felipe produziu 30. A glicose dos dois estava até meio parecida. Só que os 30 pontos do Felipe trouxe para cá. A do Arthur, veio para cá. Caiu mais, porque teve mais liberação de insulina. Nessa queda maior, o que acontece? Às vezes o próprio corpo, nesse desespero dessa hipoglicemia reflexa, ele pode ir atrás de algum macronutriente. Ele vai tentar carboidrato de outros cantos, do fígado e tudo mais. Mas ele pode ir atrás de aminoácido. E nessa o cara perde massa muscular. Então, assim, às vezes a insulina ela pode favorecer a perda da massa muscular durante as hipoglicemias reflexas que ela pode causar. E você percebe que toda vez que você sai de uma hipoglicemia, você fica murcho. Murcho. Dá uma murchada brava. E compulsão, né? Porque nesse momento da hipoglicemia, esquece. é a fome. Só um atleta para conseguir segurar a compulsão de uma hipoglicemia. Eu já sei o que é. Eu sei o que é segurar uma compulsão de hipoglicemia. Você comer e ficar assim, ó. Eu sei que isso foi o suficiente. Segurar a tremedeira. Porque dá e esperar. E vai esperando. Até 20. Porque o que você vai comer não pode ser uma coisa glicêmica, senão vai fazer de novo. Aí você vai segurando. Daqui a pouco vai passando. Exatamente. Aí você olha e fala assim, puta merda. E olha que louco. Destruído com tudo, eu tava ferrado. E olha que louco, Renato. Nesses momentos, o cara sente o quê? A primeira coisa que o cara sente não é nem fome, é sono, né? O cara sente um soninho, uma preguiça. Depois ele sente a fome. Depois... Eu começo a suar. Eu começo a suar e ficar gelado. Assim. E aí na hora que eu começo a suar, ficar gelado, aí já dá aquela primeira tontura. Uou. Aí você fala, ih... Tá vindo. Exatamente. Eu tive isso treinando com os meninos. Teve? Eu tive. Eu falei assim, eu mandei mensagem pro Gabriel, o que a gente vai treinar? Vai ser perna? Ele falou assim, não, vai ser costas. Aí na noite anterior eu tinha enchido a tampa de sushi, eu falei, tá sobrando glicogênio aqui, pra treinar costa tudo bem. Vim feliz da vida. Só tomei Jejum. Tava muito chique, cara. A gente foi no rodízio de japa. Eu falei assim, pra que eu vou comer? Vai até me atrapalhar se eu comer, tá? Vou competir com o meu processo digestivo aí. Vambora. Vim. Começamos o treino super bem, só que daí, cara, 1 hora de treino, 1h10 de treino e carga, meu. Chegou uma hora ali e falei assim, Gabriel, já tô nas últimas aqui, mano. O BCAA começou a me fazer mal. Por quê? Porque o BCAA, leucina demais, começa a dar um estimulozinho, uma estilingadinha na insulina, já tá baixo, puf. Cai mais ainda.
Falei assim, cara, o BCA tá fazendo mal. O Gabriel, BCA, você tá hipoglicêmico.